Olá para você, eu sou a Jaque e você é muito bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre como encontrar alegria quando a gente passa por momentos muito difíceis, circunstâncias assim muito desafiadoras na vida da gente, onde o caminho mais fácil é encontrar a tristeza, o abandono, a amargura. Como que a gente pode encontrar alegria em momentos assim? Será que é possível? Hoje a palavra de Deus tem uma porção muito especial que vai ministrar no nosso coração e eu convido você a ficar comigo até o final do vídeo para que no final desse vídeo, quem sabe, a nossa ótica, a nossa perspectiva vai ser um pouquinho diferente daquilo que de repente foi até ensinado para a gente. E antes da nossa leitura, vamos falar com Deus. Eu convido você a falar com Deus aí onde você está mesmo no seu lugar. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria, entendimento para a palavra que Ele tem hoje para a gente, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou pela Tua palavra, por essa porção especial que o Senhor tem hoje aqui para a gente. Peço ao Senhor que ministre nos nossos corações, que o Senhor venha nos limpar, nos lavar, nos perdoar de todos os nossos pecados e que a Sua palavra nos transforme por inteiro. Abençoe essa pessoa que está me assistindo, a casa dela e tudo que ela tem, ó Deus. Tem misericórdia de nós, que a Tua palavra nos transforme totalmente em pessoas melhores. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus amigos, vocês que estão aí, você que está com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, seu celular, ou depois vai me ouvindo, se você não tiver isso no momento, mas em casa lê a Bíblia, tá? Porque esse é o combinado do canal. E hoje nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos e nós leremos Salmo 43. É um salmo bem curtinho e a Bíblia lá diz bem assim pra gente: Ó Deus, faz-me justiça e defende minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem falso e perverso. Pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Envia Tua luz e Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e à Tua habitação. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e ao som da harpa Te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre isso, né? Quando a gente precisa ministrar, né? A gente mesmo precisa liberar a palavra de vida sobre a nossa alma, liberar sobre a palavra de Deus sobre nós, né? A nossa alma ela precisa ser alimentada sobre isso. Aqui o salmista novamente está falando sobre isso, mas o que me chama muita atenção aqui, gente, nesse pequeno salmo de só 5 versículos, é que ele está fazendo uma oração a Deus, ele pede livramento, ele está pedindo justiça, ele está se sentindo injustiçado. Ó Deus, faz-me justiça e defende a minha causa contra uma nação ímpia. Então parece que era assim, um monte de gente ali agindo injustamente para com ele. E assim, pegando esse contexto da injustiça, todos nós também em algum momento da vida a gente já se viu um pouco assim. Então, às vezes, a gente passa por aqueles momentos em que a gente sente que a gente está sendo injustiçado e a gente quer que o Senhor defenda a nossa causa, a gente quer que pessoas defendam a gente, sabe? Porque quando a gente está numa situação de injustiça, o caminho sempre mais fácil, né, gente? É a gente se sentir abandonado, é a gente se sentir triste, amargurado, tantas coisas, tantos sentimentos negativos, que se alguém chegasse em mim e falasse assim, olha, mas é possível você encontrar alegria, eu falaria, você tá louco, isso é um absurdo, não tem como sentir alegria no meio da injustiça. Mas quando a gente começa a ler esse salmo aqui, uma lição a gente aprende, que o salmista ele também estava triste, ele estava abatido, ele estava pedindo a Deus que Deus defendesse ali a causa dele. Ele estava se sentindo injustiçado. Só que ele reconhece uma coisa. Lá no fundo dele, ele sabia que Deus era a alegria dele. Não eram as circunstâncias, né? Não era ali o que pudesse favorecê-lo ou não.
ele sabia que a fonte da alegria dele era o próprio Deus. Só que para ele viver aquilo de novo, ele poder celebrar, ele poder louvar a Deus ali, que era o Deus da sua alegria, ele precisaria ser conduzido à presença de Deus. Quando ele fala assim, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua habitação. Então, irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e ao som da harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Ou seja, para que a gente possa sentir essa alegria, celebrar ali a presença de Deus, aquilo que Deus, quem Deus é em nossos corações, a gente só consegue isso, gente, quando a gente é conduzido à presença de Deus. Quando a gente está diante de uma situação muito difícil, seja ela qual for, nesse contexto aqui, um contexto de injustiça, a gente só pode sentir alegria quando a gente é conduzido ali à presença de Deus. E aqui o próprio salmista reconheceu, ele estava sentindo até Deus distante, né? Quando ele pega e fala assim, por que me rejeitaste, ali no versículo 2? Isso é uma oração de quem sente de que Deus está meio longe ali, mas ele pede mesmo assim, que o Senhor possa conduzi-lo, envia a tua luz, me conduza, me guiem ali ao teu altar. Então, gente, assim, é possível nós sentirmos, né? É possível nós reconhecermos essa alegria mesmo diante de momentos tão difíceis, porque no final das contas não se trata ali da circunstância que está nos levando a sofrer aquela injustiça, mas se trata ali de Deus, a fonte da alegria. E isso a gente só consegue sentir, a gente só consegue perceber essa alegria quando nós somos conduzidos à presença de Deus. Fora dela não tem como, fora dela a gente vai se decepcionar, a gente vai continuar triste, a gente vai continuar lutando as nossas causas próprias e no final nem sempre vamos ter o resultado que a gente quer porque a gente saiu da presença. Então, assim, uma coisa que eu diria para você e é até uma lição que eu aprendo para mim, que ainda que nós passamos, ainda que a gente venha passar, né, por algum tipo de injustiça, alguma dor, para a gente encontrar a alegria, né, a paz, a alegria plena, isso só é possível na presença de Deus. E se a gente sentir que o Senhor está distante, que a gente não está conseguindo se aproximar dessa presença, a gente deve pedir ao Senhor, Senhor, me conduza nesse lugar, me conduza nesse altar, para que ali eu possa dar glórias ao seu nome, para que ali eu seja grato, ali eu possa falar com o Senhor, que é o Deus da minha alegria. E o Senhor, Ele conduz a gente ali na sua presença, que é o nosso lugar de origem. Deus nos fez para isso. Deus nos fez para adorarmos ali a Ele em espírito e em verdade. E é claro que Ele vai nos conceder algo assim se a gente pedir. Mas a gente deve pedir e reconhecer as nossas fraquezas. Não a gente se apoiar achando que a alegria, gente, são todas as coisas que a gente vê fora da presença de Deus, porque isso não é alegria. Isso são momentos de prazer e momentos passageiros, mas a alegria que vai preencher mesmo o coração da gente, aquele vazio dentro de nós, é só na presença de Deus que a gente consegue. E isso a gente deve pedir ao Senhor. Se a gente não conseguir estar nessa presença, nesses momentos difíceis, vamos pedir ao Senhor para que Ele mesmo nos conduza, para que a gente possa ali agradecê-lo, né, adorá-lo e celebrar a presença de Deus, que é a nossa alegria, é a minha alegria e a sua alegria, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te abençoado, guarda isso no seu coração e se você está passando por momentos assim de injustiça, coloque agora diante do Senhor, peça a Deus para que Deus te conduza à presença dEle, para que você experimente a alegria de quem Deus é, a alegria do agir dele sobre você, a alegria do favor dele nessa situação, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.